Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade. Obrigado pela Tua presença, que nos ensina, que nos convence. Obrigado por essa noite. Obrigado que nós podemos nos reunir neste lugar para exaltar o Teu nome, para erguer o Teu nome sobre todo nome. Ninguém é maior do que o Senhor neste lugar. Tu és a nossa canção, Tu és a nossa porção, Tu és a nossa verdade, Tu és a nossa realidade, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Toda glória te pertence, todo louvor te pertence. Queremos nessa noite te entronizar, queremos nessa noite te adorar. Queremos nessa noite, Senhor, dizer que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa verdade, Tu és a nossa vida, Tu és a saúde do nosso corpo, a saúde das nossas emoções. Tu és, Senhor, tudo aquilo que nós não éramos. Em Ti nós podemos todas as coisas, Senhor. Nós nos entregamos a Ti nessa noite. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Pelo poder de Cristo Jesus, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, tocando pessoas, curando pessoas, ministrando pessoas neste lugar. Pelo poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor. Boa noite. Graça e paz. Como é bom estar aqui, revendo os rostinhos conhecidos, matando a saudade, vendo rostinhos diferentes. Como é bom estar aqui com vocês. O coração chega perto. Deus continue abençoando cada um de vocês. Continue crescendo, né? Como o tema dessa conferência, filhos maduros. E ao terminar essa conferência, possamos sair daqui com todos maduros em Cristo, todos sabendo ou buscando, correndo atrás daquilo que Deus tem de propósito para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Eu acho que amadurecer é nós estarmos mesmo dentro daquilo que o Senhor tem para nós. É nós chegarmos a isso. Então que nós possamos realmente ser esses filhos maduros e cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoe vocês, gente. Muito bom estar aqui. Eu amo vocês. Vocês sabem disso, né? Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É bom poder estarmos aqui nessa terceira noite, né? Primeira noite. O Cleito ministrou. Ontem nós começamos, nós falamos um pouquinho ontem sobre a figura de Abraão e Sara. Sara, a figura da igreja, aquela que se alegra quando Isaac nasce, mas que Abraão é a figura do pai que circuncida. A mãe está feliz pelo nascimento, o pai faz o filho chorar para tirar o excesso. Quando Isaac nasce, Sara se alegra. Quando Isaac desmama, Abraão faz uma festa. Amém? E nós falamos um pouco sobre a igreja que se alegra quando os filhos nascem. E nós devemos celebrar o nascimento, né? Devemos celebrar as vidas que estão se entregando. Mas nós devemos fazer um banquete quando os filhos desmamam, quando eles se tornam maduros. Desmamar significa se tornar completo. Desmamar significa se tornar pleno. Depois você estuda essa palavra desmamar, que aconteceu com Isaac. Então a gente precisa
entender as fases da vida. Nós precisamos entender os momentos. A igreja, ela aprendeu a viver para dentro, quando a igreja existe para viver para fora. Amém? A igreja não existe, ela não foi criada para viver dentro de quatro paredes. Aqui é o lugar onde nós nos encontramos. Nós fomos criados para viver lá fora. Nós funcionamos melhor nas trevas. Durante muito tempo, a igreja ensinou sobre nós fugirmos do mundo, quando na verdade Jesus disse: ide por todo mundo. A nossa mentalidade é ir para o céu. A mentalidade de Cristo é nos levar para o mundo. Ele quer nos colocar no meio das trevas. Ele quer nos colocar em lugares tenebrosos. Isso não soa muito bem para nós. Deus quer nos enviar para o meio da prostituição. Deus quer nos enviar para o meio de uma política corrompida. Deus quer nos enviar para o meio do mundo business corrompido. Nós desenvolvemos uma mentalidade da mesma forma que os discípulos desenvolveram após a morte de Jesus. Eles entraram no cenáculo e eles se trancaram. E a igreja, ela tem se trancado porque ela não entende. Então a mentalidade da igreja é uma mentalidade que está esperando a volta de Jesus, porque o mundo é do diabo. Escute, o sistema é do diabo, o mundo é nosso. Quando a palavra mundo aparece, ela aparece pelo menos de duas maneiras. Ela aparece sobre cosmos e ela aparece sobre aion. São duas palavras. Quando a Bíblia diz assim, Robson, e Deus amou o mundo, está falando do cosmos. Quando o mesmo João, lá nas suas cartas, escreve, não ameis o mundo, foi o mesmo João que diz que Deus amou o mundo. Então, Deus ama o mundo, mas nós não podemos amar? Não, a palavra mundo é a mesma. Só que quando João diz que Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos. Quando o mesmo João diz, não ameis o mundo, ele está falando, não ameis o aion, o sistema. Nós não podemos amar o mundo, e quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O mundo é o sistema. Você não pode se tornar amigo. Nós não podemos nos tornar amigo do sistema, mas nós fomos levantados para combater o sistema. Nós fomos levantados como igreja para ir contra o sistema. Mas nós não podemos ou não faremos a diferença se nós não irmos para fora. Não se esconde uma cidade edificada. Não se coloca uma luz debaixo da cama, mas se coloca no velador. É hora de nós entendermos o nosso papel na sociedade. É hora de nós entendermos qual é o nosso verdadeiro chamado. O nosso chamado é fazer a diferença. Como o pastor Juscelio, meu pastor, gosta de falar, nós fomos chamados para remir algumas áreas da sociedade. Nós fomos chamados para entrarmos neste lugar. Esse tempo atrás, eu estava com o pastor Juscelio e eu falei para ele, pastor, nós batemos na teologia da prosperidade, né? Ele falou assim, porque ela é do diabo. Eu falei, é verdade, a teologia da prosperidade, ela é do diabo. Eu falei, eu só tenho uma pergunta, a da pobreza é de Deus? Ele ficou olhando para mim do jeito que vocês estão olhando. Eu falei, tanto a teologia da prosperidade quanto da pobreza, ela é do diabo. Mas a gente denuncia a teologia da barganha da prosperidade, mas cultua a teologia da pobreza. Vocês estão aqui, não? Eu não quero o evangelho da prosperidade, mas eu quero a prosperidade do evangelho. Eu não quero o evangelho da prosperidade, mas eu quero a prosperidade do evangelho, porque o evangelho me torna próspero. O evangelho me abençoa. Eu não sou o que eu sou pelo que eu tenho o que eu tenho pelo que eu sou. Não é o que eu tenho que diz quem eu sou, é quem eu sou que diz o que eu tenho. Uma mangueira não é mangueira porque ela dá manga.
Ela dá manga porque ela é mangueira. Deus não é bom pelo que Ele faz porque Ele é bom. Não é o que Ele faz que diz quem Ele é quem Ele é que diz o que Ele faz. Então, muitas vezes o diabo cria uma nomenclatura distorcida, porque a teologia da prosperidade surgiu na Inglaterra, foi estragada pelos Estados Unidos e foi consumida pelo Brasil. É desse jeito. A teologia da prosperidade surgiu na Inglaterra, os Estados Unidos estragou e o Brasil está consumindo. Então nós precisamos entender o que Deus quer fazer com a gente, para onde Ele está nos enviando, qual é o nosso problema, como nós estamos enxergando a igreja, qual é a nossa função. Será que o nosso chamado, será que o nosso ministério se resume a estar aqui dentro? Ontem nós falamos sobre Efésios 4:11, Ele deu um para apóstolos, outros para evangelista, pastores, mestre, profeta, e Ele diz, com vista ou com propósito do aperfeiçoamento dos santos. Os 5 ministérios não é para o mundo, os 5 ministérios é para a igreja. O mundo não precisa nos reconhecer como apóstolo, o mundo não precisa nos reconhecer como profeta, o mundo precisa nos reconhecer como filho. Sabe, queridos, algumas pessoas tão imaturas que são, quando elas são ungidas a pastor, a primeira coisa que elas fazem é mudar as redes sociais dela. Agora elas colocam PR antes do nome. Claro que isso nunca acontece aqui. Elas colocam PR, porque agora elas acham que se tornaram. Não, cara. A maior coisa que você poderia se tornar, você se tornou o dia que você nasceu de novo. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Poder não é fruto de um dom. Poder não é fruto de uma habilidade. Eu não tenho poder por ser pastor, eu tenho poder por ser filho. O poder é fruto de uma natureza. Pastor, eu pensei que o poder vinha através da oração. Não, sinto muito de dizer, o poder não vem através da oração, o poder vem através da filiação. A oração só ativa o poder que você já tem na sua natureza. Então nós precisamos entender qual é o papel da igreja. E se o Senhor nos permitir, eu quero continuar dentro dessa mentalidade da ideia da igreja. Ontem nós falamos que a igreja é a figura de uma mãe que alimenta, que supre as necessidades, né? A igreja é um lugar onde as pessoas vão buscar bênção. A igreja é a mãe que pega o filho e traz para perto. Só que o papel da igreja é suprir necessidades, mas é amadurecer os filhos para que eles possam se relacionar com o pai. Porque se a mãe se alegra, o pai circuncida. Se a mãe pega o filho, quando vai brincar e traz para perto, o pai quando pega o filho vai brincar, joga para o alto. Por quê? Porque a mãe é pastora, o pai é apostólico. Nós precisamos de uma igreja que pastoreia. Sim. Quantos acreditam que o pastoreamento é de Deus? Eu também creio, irmãos. Só que o excesso de pastoreamento, irmãos, nos faz tornar-nos eternas crianças. Chega uma hora que você não precisa mais ninguém dar banho em você. Chega uma hora que ninguém precisa te cobrar sobre oração e nem ler a Bíblia. Porque criança faz o que se manda, adulto faz o que é preciso. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu tive pelo menos, quando eu pastoreei essa igreja, eu tive umas 3 ou 4 secretárias. Eu acho que 2 delas estão aqui. A Sheila e a Rose foi secretária minha, pelo menos que eu estou me lembrando, tem 2 aqui. Mas eu tive uma das minhas secretárias que um dia, ela entrou na minha sala e ela me disse: pastor, o senhor não é mais o mesmo. Eu falei: opa, o senhor já não é mais o mesmo. Eu falei: por quê? Eu mudei o meu caráter? Ela falou: não, é que antes o senhor cobrava a gente de orar. O senhor colocava um caderninho de oração, de horário, para quando a gente chegasse, colocasse o nome na hora que entrava e na hora que saía. E agora o senhor não faz mais isso. Eu falei: eu fiz isso durante muito tempo. Ela falou: fez. Eu falei: e você aprendeu a orar com isso ou está esperando eu continuar te cobrando? E aí eu disse uma frase para ela: não é só as costas de quem apanha que dói,
braço de quem bate também cansa. Amém, irmãos? Chega uma hora, queridos, que a gente não consegue entrar na próxima lição, porque a lição anterior ainda não foi aprendida. Você não vai pregar nada novo, você não vai falar nada novo. Como é que eu vou falar algo novo se você não aprendeu o velho? A igreja precisa assumir o papel dela, irmãos. A igreja precisa se levantar. Escute, só tem uma solução para esta nação, e não é a extrema direita. Não é o povo da direita que vai mudar a nação. Não é a esquerda que vai mudar a nação. É os do alto que vão fazer a diferença nessa nação. Não adianta ser de esquerda ou de direita, precisa ser do alto. Porque nós devemos trazer a cultura dos céus para a terra. É isso que a gente precisa entender. Então, o que eu tenho entendido nesses dias? Qual é a função da igreja? O papel da igreja, queridos, não é simplesmente arrebanhar um povo. Porque você pode ter muitas crianças numa creche e ela ainda é uma creche. E quando você tem 30 crianças numa creche, você tem 30 crianças para trocar, para dar banho, para dar comida. Se a creche crescer para 80 crianças, agora você tem 80 crianças para dar fralda. Aí você fala, cresceu. Não, só aumentou o trabalho. Quando os irmãos, preste atenção, quando os filhos não se tornam pais, a igreja não cresceu. Porque uma família, queridos, ela não pode só ter filhos. Os filhos precisam se tornar pai. Escute, o Cleito falou isso aqui. Quando Jesus veio, ele veio como unigênito. Unigênito do quê? Filho. Ele era o unigênito de Deus. Mas quando ele volta como primogênito. Ele era o que de Deus? Jesus era o que de Deus? Ou é o que de Deus? Filho. E quando ele volta para casa, ele leva filhos. Você está entendendo? Por quê? Porque ele não veio estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer ou restaurar uma família. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2. Ah, Deus, te amo, Senhor. Te amo, Senhor. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar.
pode vir queimar. Pode vir queimar, pode vir, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Oh, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Oh. Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Lucas capítulo 2, versículo 41 diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa das Páscoas, ou para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe, olha a mãe aqui, olha a mãe. E sua mãe lhe disse, veja o que a mãe vai falar: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Só até aí. Quando Maria, está lá, Cleito, obrigado. Volta lá para mim o texto, por favor. Volta para mim esse último versículo. Quando Maria encontra Jesus, que ela diz filho, essa palavra filho aqui é teknon. Ela está dizendo, meu filhinho, nós estamos preocupados com você. Por quê? Porque a mãe, você já viu as mães dizendo que os filhos são eternas crianças? Entenda, queridos, eu não estou falando contra a figura materna aqui, eu estou falando sobre a questão da igreja. Eu não estou falando sobre a figura de uma mulher exatamente. Eu estou falando sobre a figura da igreja que não entende o papel dela, qual a função dela. Ela diz, filho, por que fizeste assim conosco? Ela está dizendo, meu filhinho. Por quê? Ela está preocupada. E claro, ele tinha 12 anos. Mas eu quero que você entenda como é que a mãe vê o filho, como a igreja está vendo o filho. Como é que a igreja enxerga os seus membros, aqueles que congregam. Como é que a igreja está nos vendo? Sempre como criança. A igreja está sempre nos vendo, queridos, como se a gente tivesse perdido. Eu disse ontem aqui que a igreja brasileira não tem problema em ganhar. Ela tem problema em emancipar. Ela ganha, mas ela não emancipa. E pelo tempo da emancipação passar, ela mata para ganhar de novo. É porque o filho não amadurece, ela não emancipa. E por ela não emancipar, ela acaba matando. Porque existe um tempo para nascer. Existe um tempo para você crescer. Ó, olhe para mim. Semente, morte, crescimento, maturidade, fruto e identidade. Semente, morte, crescimento, maturidade, fruto e identidade. Entendeu ou não? Semente. É uma semente, você é uma semente.
precisa morrer: semente, morte, crescimento, maturidade, fruto, identidade. É isso. É isso que a gente precisa entender. Então, quando a igreja perde o tempo do envio, ela acaba matando muitos dos problemas que nós temos tido interno. Olhe para mim, muitas divisões, muitos rachas que nós temos tido é por falta de emancipação. Gente que tem um chamado para ir e a gente está segurando. E quando eu estou falando sobre emancipação, eu não estou falando que todo mundo vai virar missionário. Eu não estou falando que todo mundo vai se tornar um pastor de uma igreja. A gente precisa entender que ser um empresário também é um chamado, que ser um médico também é um empresário, que ser uma professora também é um chamado, tão sagrado quanto o meu. A Revolução Francesa, o gnosticismo, estabeleceu o secular e o sagrado. A Revolução Francesa, os gnósticos estabeleceram o que é sagrado e o que é secular. Mas para Deus tudo é sagrado. Existem pessoas que nasceram com uma vocação da pedagogia. Isso é um chamado, tão sagrado quanto o meu. Existem pessoas que receberam o chamado a ser o esportista. É sagrado. Mas o que a igreja vive? O sagrado e o secular. Aqueles que não estão dentro da igreja são secular, e os que estão dentro da igreja são sagrado. Nós temos a linguagem do clero e do leigo. O clero, a gente deu cadeira para ele sentar aqui em cima. Eles são a elite. Ele senta aqui em cima. E os leigos a gente põe aqui embaixo. Escute. Não existe clero ou não existe leigo. Nós estamos na mesma posição. Nele não há grego, não há homem, não há mulher, não há bárbaros, não há neles. Todos nós somos o mesmo. É isso que a gente precisa entender. A posição dos pastores aqui é uma posição de autoridade, não de superioridade. A autoridade naquilo, da mesma forma que Eliane tem uma autoridade sobre uma sala de aula, eles têm uma autoridade aqui. Mas quando a gente não entende isso, a gente vai atrás de um pastor que tem o telefone do Batman. Meu pastor, ele tem o telefone do Batman. Só ele tem, ninguém mais tem. Então quando eu quero falar com o Batman, eu falo com ele. Meu pastor é assim com Deus. E você é como? Meu pastor está indo para Jerusalém. Ele vai levar meu nome lá e vai colocar lá. Ele está indo para o monte, ele vai levar uma água lá e vai orar por mim. Ei! Aonde você tirou isso? Aonde eu entro, você entra. Aonde eu como, você come. Aonde eu bebo, você bebe. Eu não estou diante dele. No meu relacionamento, eu não vivo como pastor, eu vivo como filho. Quando eu estou conduzindo o rebanho, eu estou como pastor. Mas quando eu estou me relacionando, eu estou como filho. E todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. O verdadeiro líder, ele é um libertador, ele não escraviza. Quem cresceu, quem encontrou uma fonte, um manancial, está levando as pessoas para esse mesmo lugar, para esse mesmo manancial. As pessoas, muitos lugares, estão escravizando seus membros por um dom. O pastor tem um dom que ninguém tem. Ele tem um dom de revelação. E as pessoas vão tudo para lá por causa do dom da revelação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Nós temos igreja em Alphaville, e no final do culto o pastor põe o sapato dele à venda. O pastor coloca o sapato dele à venda no final do culto. Para mim o absurdo não é ele colocar o sapato no final do culto, é alguém comprar. E se ele colocar uma vez e ninguém comprar, ele colocar duas e ninguém comprar, ele para de tentar vender. Porque não tem sapato ungido,
Porque não tem lenço ungido. Porque não tem lugar ungido. O que existe são pessoas ungidas. Deus não unge lugar. Deus não unge método. Deus unge pessoas. Deus não unge o modelo dos 12, dos 13, dos 15. Ele unge uma pessoa. Ele unge uma pessoa. Deus não tem um método. O método dele é Cristo. É isso que a gente precisa entender. Escute, queridos, olhe para mim. A profecia na antiga aliança, no velho pacto, ela tinha um papel. A profecia no novo pacto tem outro papel. Na antiga aliança, o Espírito não estava sobre todos, estava sobre um profeta. Davi tinha um profeta particular. Então quando o rei ia para a guerra, ele ia até o profeta e falava: profeta, eu posso ir? O profeta dizia: vai, não vai. Por quê? Porque a profecia na antiga aliança, ela liderava. Na nova aliança, a profecia não lidera, ela testifica. Quando Deus fala através de uma profecia com Cleito, geralmente já está testificando com aquilo que ele está falando dentro dele. Deixa eu ir lá na casa da profeta para ver se eu caso com essa menina ou não. Irmãos, eu estou muito à vontade aqui, eu estou em casa, tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu ainda vejo crente dizendo: eu estou fazendo a prova da lã, põe a lã, tira a lã. Irmão, deixa eu falar, daí já está vencida, essa linguagem não cabe. Escute, a igreja da nova aliança não põe lã. Gideão colocou a lã porque ele não tinha o Espírito dentro. Sabe o que a Bíblia diz, Marcelo? Que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Você não precisa colocar lã, você não precisa tirar lã. Eu não preciso de provas externas. Eu tenho uma testificação no meu espírito. Eu tenho uma testificação no meu interior. Ele está aqui dentro, ele testifica comigo. Tem linguagem que a gente acha bonitinha, mas não tem mais. Já venceu, está fedendo. Não, eu fiz a prova da lã. Está vencido, cara. Essa linguagem está feia. Já passou, não tem prova de lã, de novelho, de novilho. Não tem mais nada. E você tem o Espírito dentro de você. Ele testifica com o seu Espírito. O vento sopra aonde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele. Deixa eu buscar uma palavra. Aonde você está indo buscar uma palavra, meu irmão? Você tem a vida, você tem a palavra dentro de você. Eu não estou dizendo que Deus não usa profecias. Eu creio na profecia, na revelação. Eu creio em todos os dons. Eu estou falando que eu não preciso ir atrás de um profeta. Tem gente que dá uma parte da profecia e para receber o restante você tem que pagar. Vocês não estão ouvindo isso pela primeira vez não, né, gente? Você já sabe que isso é verdade, né? Gostaria que fosse uma elucidação da minha cabeça. Não, mas novamente eu não me assusto com quem quer vender a profecia. Eu me assusto com quem paga. Porque só tem gente vendendo, porque tem gente comprando, irmão. Só tem gente contratando, só tem artista cobrando para cantar, para pregar, porque tem gente pagando. A hora que a gente parar de pagar, eles param de cobrar. A minha responsabilidade aqui não é tornar você independente, é só tornar você consciente da vida, da maturidade que deve existir dentro de você. Nossa, a igreja está muito preocupada. Preocupada com quem? Abra comigo Mateus capítulo 3. Coloca para mim, gente, Mateus 3:13. Mateus 3:13.
Se quiser ler comigo daqui. Por esse tempo. Aqui Jesus está com 30 anos. Só que nós ouvimos ontem, e o Cleito falou aqui na quinta, que maturidade não vem com a idade. Não é só a idade. Você comentou sobre isso, não foi? Não vem só com a idade. O tempo é importante para a maturidade, mas o tempo não define uma pessoa, se ela é madura ou não. O tempo faz parte, mas o tempo não define. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. A Galileia significa lugar das nações. Ele sai do meio da multidão e vai para o Jordão. Quando você está amadurecendo, você não está mais atrás da multidão. Você não está mais atrás da multidão. Ele saiu, Galileia, lugar das nações. Ele foi para o Jordão a fim de que João o batizasse. Próximo. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Maria encontra Jesus, ela diz: meu filho, meu bebezinho. Eu estou preocupado com você. Quando Jesus sai das águas, os céus, o Pai está dizendo: este é o meu filho. Essa palavra aqui, Robson, não é tecnós, é ruiós. É ruiós. Coloca o capítulo 4 para mim. Mateus 4. A seguir o quê? A seguir ao batismo, a seguir aos céus abertos, a seguir após os céus, o Pai dizer: você é meu filho maduro, eu tenho prazer em você. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Esse ele é indicativo. Esse ele é proposital. Esse revela o porquê o Espírito estava levando Jesus para o deserto. Maria está atrás de Jesus porque está preocupado, porque ele é uma criança, quer levar ele para casa. O Pai, Lucas, está dizendo: você é meu filho maduro, eu vou te levar para o deserto, para você ter um encontro com o capeta. Alguém está aqui, não? Os céus diz: tu és o meu filho maduro, e agora que você amadureceu, eu vou te levar para um lugar. Aí alguém pergunta para a multidão, ele falou: não, para o deserto, para você se encontrar com o diabo. Credo, pastor. Irmãos, quando você viver aqui dentro, você vai ser protegida pela mãe. Na hora que você amadurecer, você vai precisar ter um encontro com o diabo. Misericórdia. Tem gente com medo do diabo. Pastor, eu tenho medo do diabo. Pois é, o Espírito Santo não foi o diabo que levou Jesus para se encontrar com ele, foi o Espírito. Quando você tiver Maria, ela vai estar preocupada com você para que você não se perda. Cleito, tem algumas pessoas que a gente não tem que se preocupar mais se perdeu. Pastor, vai se perder? Não vai, já estava perdido. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Escute, na Bíblia, Deus nunca salvou um rebelde. Não tem um rebelde na Bíblia que Deus salvou. Esse silêncio significa que você entendeu. Não tem um rebelde na Bíblia que Deus salva. Presta atenção. Aqui dentro você está protegido, mas lá fora você vai ter que encontrar o diabo. E foi o Espírito que levou ele a se encontrar com o diabo. Próximo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Próximo. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho, e você é filho,
Vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Mateus 4. Vamos lá. C.S. Sabe o que o diabo está dizendo? Se você é um filho maduro, o que o diabo está perguntando ali, Cleiton, se Jesus era um filho maduro. Se és um filho maduro, manda que essas pedras se transformem em um pão. Quem amadureceu, irmãos, não está querendo provar mais nada. Quem amadureceu, irmãos, não quer provar mais nada. Eu tenho uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida: eu não tenho que provar mais nada para ninguém. Eu não tenho que provar mais nada para ninguém. Pastor, mas eu penso do Senhor o que você pensa a meu respeito é problema seu, não meu. Escute, eu não tenho como lidar com seus pensamentos, eu só tenho como lidar com o meu. Mas eu penso que o Senhor, teu pensamento é fruto dos teus traumas, das tuas mazelas, não meu. Ninguém vê com os olhos, vê com a mente através dos olhos. É a nossa mentalidade que faz a gente enxergar como nós estamos enxergando. Através de um óculos sujo, tudo está sujo. Limpa os óculos que você vai ver as coisas mais limpas. Paulo disse: para quem é puro, tudo é puro. O diabo está dizendo: você é um filho maduro. Sabe o que é isso? Isso é a tentação do apetite. Isso é a tentação do apetite. Pede que essa pedra se transforme. Você está com fome, pede que essa pedra. Quem amadureceu já não caminha mais por uma necessidade. Quem amadureceu não caminha mais por uma necessidade. Jesus está dizendo: sim, eu estou com fome. Faz 40 dias que eu não como, mas eu não vivo por uma necessidade. Eu não vivo por uma necessidade. Escute, quem amadureceu não vive por uma necessidade. É tipo assim, a gente capota, mas não breca, meu filho. A gente fica surdo, mas não baixa o som. Não adianta, eu não volto atrás. Eu não vou voltar atrás. Eu tenho um pai que me sustenta. Eu tenho um pai que cuida de mim, Renan. Ele cuida de mim. Escute, o meio mudou, mas a fonte é a mesma. Os meios vão, pastor, eu fiquei desempregado agora. Você ficou desempregado ou ficou órfão? Ei, quando o riacho chegou, Deus levantou uma viúva. Ei, eu perdi, foi o emprego, não foi meu pai não, meu filho, eu ainda tenho pai. Eu não só tenho fome não, eu não só tenho lenha, eu ainda tenho pai. Eu tenho um pai que cuida de mim. E deixa eu te falar uma coisa: o diabo sempre vai usar as suas necessidades, seja de um apetite emocional, sexual, de comida. Ele sempre vai usar as suas necessidades. Se tu és um filho de Deus, se tu és um filho maduro. Próximo. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra procede da boca de Deus. Você tem uma palavra, você tem uma palavra. Você tem uma palavra para estar onde você está. Você tem uma palavra para fazer o que você está fazendo. Se sim, nessa palavra você tem proteção. Nessa palavra você tem suprimento, você tem tudo. O Deus que pagava todas as contas quando eu estava aqui é o mesmo Deus que continua pagando. Por quê? Porque não era uma obra minha, é uma obra dele. Mudou os pastores, mas o Senhor da obra é o mesmo. Ei, quando você amadurece, você não se prende mais aos meios. Você se preocupa com a fonte. E algumas fontes estão secando, porque eu quero levar você para uma nova realidade, uma nova dimensão. É por isso que algumas fontes estão secando. Não pense que tem a ver com o governo A ou com o governo B.
As fontes estão secando, porque o Senhor quer uma nova movimentação. Escute, Ele gostaria de te dar uma palavra para que você saísse, mas como você não ouviria, Ele fez a porta fechar. Porque quem não aprende a andar pela palavra, vai ter que aprender a viver por circunstância. Sabe que dia é hoje? 22? Hoje faz 1 ano e 6 meses que eu mudei daqui. Hoje. Eu mudei dia 22 de janeiro do ano passado. O Senhor apanhou até no céu da boca. 1 ano e 6 meses eu apanhei até no céu da boca. Mas sabe uma coisa? Eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. O que isso significa? Que eu não me arrependi de ter saído, de ter feito o que eu fiz. E por outro lado, eu olho de longe o que está acontecendo. Eu tenho uma palavra interna e eu vejo algo externo se manifestando. Não há arrependimento. Escute, uma palavra liberada não evita o sofrimento, mas existe uma garantia. Eu tenho uma palavra, não vou sofrer. Engano seu, aí que você vai sofrer, meu filho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Escute, tudo que você precisa é de uma palavra. Tudo que você precisa nessa situação que você está passando é uma palavra. Se você tiver uma palavra, vai dormir. Faz da tua palavra o teu travesseiro. Durma sobre ela, acorde com ela, escreva ela, imprima ela, coloque ela na geladeira da sua casa, coloque ela no painel do seu carro. Esses dias o Pablo falou para mim: pastor, o senhor está com 48 anos, o senhor passou por isso, por isso, por isso. Eu não quero passar todo esse tempo para mim chegar onde o senhor chegou. Eu falei: você é inteligente, né, mano? Você não precisa andar o tanto que eu andei. Se você não quer ouvir instruções, você vai ter que ouvir a circunstância. Estamos aqui, não? Próximo. Então o diabo levou a cidade santa. Ai, meu Deus, isso tem a ver com a igreja. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o quê? O pináculo do templo. Ele disse: se és um filho maduro, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guarde, e ele te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás. Sabe que tentação é essa? A primeira é do apetite, a segunda é do poder. Essa é a tentação do poder. Filhos maduros não se prende mais, Marcelo, ao poder. Ele se prende à sua natureza e à sua identidade. A maioria das nossas raposas políticas, estou falando dos velhos políticos, o problema deles não é dinheiro. Eles não precisam roubar mais. Eles não querem soltar o poder. E chega uma hora que o homem não precisa mais do dinheiro, mas o que ele não abre mão é do poder. Chega uma hora que as pessoas, elas têm tudo, mas elas não abrem mão do poder. Escute, não mantenha um relacionamento com Deus por causa de um poder. Mantenha um relacionamento com Ele por causa do seu pai, da sua paternidade. Dá para você entender isso? Esteja mais consciente de quem você é do que o que você foi chamado para fazer. Porque quando eu estou consciente da minha identidade, eu tenho poder na minha vocação. Mas quando eu estou consciente da minha vocação e eu ignoro a minha identidade, eu não tenho poder. Escute, a igreja Maria, ela continua preocupada. O que o céu está querendo fazer? Ele quer te mandar para o mundo. Ele quer te mandar para o deserto.
Por quê? Você já parou para pensar que Jesus, antes de começar o ministério, ele tem embates com o diabo? Você já parou para pensar nisso? Jesus teve embates com o diabo antes de ir para o ministério. Por a gente não ter tido embates com o diabo antes de ir para o ministério, a gente passa o ministério inteiro lutando com o diabo. Ei, Jesus jejuou antes de ter problema. O seu jejum era o estilo de vida. A gente jejua quando aparece o problema. Ei, o embate com o diabo foi antes do ministério. Depois do ministério ele não tem mais problema com o diabo. É o que eu preciso entender. Coloca para mim, a terceira tentação já não fala mais do filho. Próximo versículo, pode colocar o próximo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo. Aqui ele já não dá mais dúvida que Jesus era um filho maduro. Irmãos, olhe para mim. O dia que a igreja entender que mais importante do que ser apóstolo é ser filho. O dia que a igreja entender que um anel de apóstolo não é mais poderoso do que uma natureza de filiação. Quando é que a gente vai parar de alimentar esses egos? Eu tenho um anel, não é porque eu tenho uma natureza. Preste atenção. Abra comigo, coloca para mim o versículo 12. Versículo 12. Ouvindo, porém, Mateus 4:12, é isso? Isso, 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Ele tinha vindo da onde? Da Galileia. Próximo. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Náftali. Próximo. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Náftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. O povo que estava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu. Ei, depois que ele sai do deserto, ele vai ser luz no meio das trevas. Depois que ele passa para o deserto, depois que ele amadurece, cadê Maria? Maria aparece aonde aqui? Ela vai aparecer lá na cruz. Jesus está pregado, Maria olha para ele: meu filhinho, meu bebezinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Coisa de mãe mesmo. Você acha que se alguém perguntasse para Maria: posso matar teu filho? Ela diria não. Eu vi um pregador falando que Jesus só morreu numa cruz porque ele não era filho de crente. Se ele fosse filho de crente, os crentes tinham feito campanha para tirar ele da cruz. Eu vi um pregador dizendo que Jesus só foi para a cruz porque ele não era filho de crente. Porque se fosse filho de crente, tinha feito uma campanha, tinha subido para o monte e tinha dito: menino bom, nunca fez mal para ninguém, o diabo está se levantando contra ele, vamos fazer uma campanha para tirar o menino da cruz. Menino bom desse, vai para a cruz para quê? Eu não passo pelas coisas porque eu sou bom ou ruim. Eu passo pelas coisas porque eu estou me tornando uma ameaça. Ei, escute, deixa eu te falar isso novamente. Você quer que as coisas melhorem? Quer que fique mais fácil? Pare de buscar os lugares mais altos. Fique no raso. Porque menino precisa brincar na areia, enquanto os adultos vão mergulhar nas águas profundas. Você quer brincar na areia de castelinho? Deus brinca com você, Ele te ama. Agora, se você quiser ir para águas profundas,
Você lembra daquele tsunami? Não sei se foi o último, não sei. E quando o tsunami passou, que saiu destruindo todos, tinha pessoas, tinha mergulhadores que estavam na profundeza. Você viu isso, não? Existem coisas que destroem quem está na beira. Mas tem gente que não é atingido quando está na profundidade. Esses dias eu estava passando por uma situação e eu estava cozinhando dois ovos. E Deus falou para mim assim: você sabe que a água que endurece o ovo, amolece a batata. Eu falei: não, né, Deus? O Senhor tem alguma coisa mais criativa do que isso para falar comigo? Todo mundo já sabe disso, que a água que endurece os ovos amolece a batata. Ele falou para mim: eu sei que você já sabe disso, você só não conhece isso na prática. Deixa eu repetir para você. Ele me disse: depois dessa situação, ou você vai ficar mais duro, ou vai ficar mais mole. É você que decide. A temperatura está endurecendo alguns. Alguns não estão se tornando filhos maduros. Alguns estão se tornando filhos mais duros. Não, aqui não. Alguns não estão se tornando maduros. Alguns estão se tornando mais duros. Você pode ficar mais duro, por isso que você está passando. Ou você pode ficar mais mole, por isso que você está passando. É uma escolha, é uma decisão. Escute, quantos aqui querem crescer na vida? Quantos aqui querem avançar? Querem mesmo? Deixa eu te falar. Se você acha que na altura que você está difícil, se você chegar nesse lugar que você está querendo, é mais difícil ainda. Eu estou brincando, pastor. É? Por quê? Porque nos lugares mais altos os ventos batem mais forte. Esses dias eu estava pregando num lugar, um filho de Balaão, ele escreveu no meu vídeo, o Pablo chorou de rir. Ele escreveu no meu vídeo: cara, veste igual o Luiz Hermínio, está copiando o Luiz Hermínio. Falei: é de lascar, né, gente? Eu fui brincar com o Luiz Hermínio me disse: rapaz, quem me dera se eu me vestisse igual você. Não responde esse cara, não. Escute, quem não é visto não é lembrado. Às vezes o lugar que Deus está te colocando vai te trazer mais ataque, vai te trazer mais problema. Mas quando você é maduro, você está focado em uma coisa, você não está focado mais nisso, você não está mais preso a isso. Pastor, como é que eu vou lidar com pessoas que elas são ingratas? Você não lida com elas, você lida com você. Não, aqui não. Como é que a gente vai lidar, pastor? Estou cansado de lidar com gente ingrata. Então, elas você não muda, mas você muda você. Eu ouvi uma história, Marcelo, que dizia assim: alimente um cachorro por 3 dias e ele vai se lembrar de você por 30 anos. Alimente uma pessoa por 30 anos, ela vai lembrar de você por 3 dias. Enfim, se você quer ser lembrado, mas não é sobre cachorro, é sobre um propósito. Não tem a ver com a resposta de ninguém. Será que a Márcia e o Marcelo têm noção que essas crianças vão se tornar? Não. Talvez vocês não vão ver o que está sendo depositado dentro de ti. Deus falou que Abraão ia ter quantos filhos? Quantos? Contava. Ele viu quantos? Ele viu quantos? 2, um que a carne dele fez e mais um na promessa. Sim ou não? Existem coisas que Deus tem para você, Caio, que nem você vai ver.
Por isso que eu preciso ser geracional. Gente infantil trabalha para agora, gente maduro trabalha pela eternidade. Gente infantil trabalha para si, gente maduro trabalha para ver os filhos entrarem em lugares que eles nem vão ver. Tem coisa que você não vai ver, mas foi você que foi um canal. Isso é maturidade. A maturidade não trabalha pelo presente, trabalha pela eternidade. Nós precisamos de uma igreja que não trabalha só pelo hoje. Irmãos, eu já estou encerrando. O meu encargo nesses 3 dias, ou nessas 3 ministrações aqui, é maturidade mesmo. Nós poderíamos estar trabalhando no mover, e a gente está tendo uma presença fluindo aqui, mas o meu encargo nesses dias é uma consciência de chamado. Durante muitos anos a igreja tirou as pessoas dos negócios e trouxe para dentro. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Durante muito tempo nós tiramos as pessoas do secular, a linguagem que nós usamos, e trouxemos para o sagrado. No meu entendimento, é hora de nós tirarmos as pessoas de dentro e mandar para fora. Tem muita gente que se tornou pastor tendo chamado de empresário. Tem muita gente que é empresário e se tornou pastor. O que é que está certo? Nenhum, nem outro. O que está certo é o que Deus tem para você. Eu preciso estar naquilo que Deus me chamou. Eu preciso estar naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não posso vir para dentro porque aqui é melhor, porque isso aqui é sagrado. Não. Isso não é ser integral. Ser integral é ser íntegro. Nós precisamos entender os termos. Nós precisamos entender a movimentação da igreja. Irmãos, de verdade, para mim Deus vai colocar a igreja para fora. Para mim Deus vai colocar a igreja para fora. A igreja vai sair das 4 paredes. A igreja vai para as ruas. A igreja vai para o mundo, para a etnia, vai entrar em lugares. Para a minha igreja, ela vai viver igreja fora das 4 paredes. Escute, cara. Não sei quantos de vocês ouviram falar de um homem chamado John D. Lake. Esse cara, chegou uma hora que ele não dava conta de orar pelas pessoas. Tinha um toco. Ele falou, eu não dou conta mais de orar por vocês. Eu vou orar por esse toco. Vou pedir para que Deus derrame uma unção. Você toca no toco e é curado. Ele orou pelo toco. Ele foi embora. As pessoas fizeram filho e tocavam no toco e eram curados. Encontraram ele um tempo. Ele achava que tinha ali 100, 200 pessoas, por exemplo, que ia tocar no toco e ir embora. Depois falaram para ele: rapaz, a fila está multiplicando lá. As pessoas continuam tocando no toco. Sabe o que aconteceu com esse cara? A esposa dele morreu de desnutrição, de exaustão, tanto que ela trabalhou. Ela morreu de desnutrição, de exaustão, que ela não tinha tempo de comer. Os filhos desse primeiro casamento culpou ele até a morte, que ele matou a mãe dele. Preste atenção. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos entender que o ministério também é dentro de casa.
Nós precisamos olhar para os nossos casamentos, nós precisamos olhar para os nossos filhos. O diabo não pode mais continuar ganhando os nossos filhos. Nossos filhos não podem mais se perder na Cracolândia. Nós precisamos ter uma família sacerdotal. Nós não podemos mais, queridos, viver um ministério que sacrifica a nossa família. Nós precisamos trazer a nossa família junto. Nós precisamos entrar em lugares e trazer os nossos filhos juntos. Nós precisamos viver aquilo que Deus tem para a nossa casa. É tempo de nós vivermos. Ser integral é ser íntegro à sua casa, ser íntegro à sua família. Ser integral é você ter a sua família junto com você. É tempo de nós voltarmos a orar na mesa. É tempo de nós tirarmos o celular da mesa na hora da refeição. É tempo de nós voltarmos a cultuarmos ao Senhor dentro da nossa casa. É tempo, queridos, de nós entendermos o que Deus está fazendo. É tempo de nós amadurecermos. É tempo de nós assumirmos o que Deus tem para nós. Eu sou apaixonado pela igreja, eu não abro mão da igreja, eu sou congregacional. Mas eu entendo que existe uma movimentação. A igreja está saindo para fora. Deus está levantando homens e mulheres de negócio como Ele nunca levantou. Olhe para mim. Deus está levantando homens e mulheres de negócio como nunca levantou. E Ele não está levantando homens e mulheres de negócio só para dar dinheiro, mas para ser autoridade, para trazer justiça social. Amplia a tua mente. Deus está te levantando para uma posição. Deus está querendo confiar coisas nas suas mãos. Chegou a hora da igreja entender, preste atenção. Aqui você não amadurece. Aqui você é um eterno menino. Você amadurece aqui. Aqui, mente de governo, coração de menino. Mente de governo, mas coração de menino. Aqui eu não sou menino. Eu quero ser menino aqui. Aqui eu não quero crescer. Aqui eu quero ser uma criança. Aqui eu quero ser simples. A Bíblia é cheia de paradoxos. A mesma Bíblia que diz contentai-vos, ela não diz contentai-vos, ela diz não vos conformeis. Se contente, mas não se conforme. Se contente, mas não se conforme. É hora da igreja ampliar a sua mentalidade. É hora de você quebrar as alianças com o seu passado. É hora de você quebrar as alianças com a sua infância. É hora de você quebrar as alianças com suas necessidades, com os seus abandonos, com os seus traumas. É hora de você quebrar as alianças com os seus abusos. Quebre. E diga: Deus, eu quero amadurecer. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero amadurecer, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Você está querendo que eu pense grande? Não, eu quero que você pense o que Deus pensa a seu respeito. Que Deus pensa a seu respeito. Nós precisamos de pai de destinos para gerar filhos de propósito. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Oh, que a tua fidelidade não acabou. Acabou.
as ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, e leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pega tuas mãos, pega tuas mãos, pega tuas mãos. E guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu, por onde quer que chame, e leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua guia-me para quem tudo em ti confia. Por onde quer que chame, e leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Olhe para mim. Maria disse: filho, nós estamos aflitos. O pai disse: Espírito Santo, leva ele para se encontrar com o diabo. Maria disse: meu filho do céu, nós estamos aflitos. O pai diz: leva ele para o deserto. Ei, alguns de vocês estão passando pelo deserto. Tu és meu. Foi o diabo, foi não, foi o Espírito Santo que levou. Para quê? Para que você entenda, para que você entenda, para que você enxergue se você é maduro ou não. Uma vida de maturidade não impede o diabo de vir até você, impede ele de acessar você. Eu quero fazer algo, por favor. Eu preciso fazer algo. Igreja, sente um pouquinho, por favor, eu preciso fazer algo. Está no meu coração. Eu quero só os jovens de pé. Os jovens, eu quero os jovens de pé. Obrigado, Robson. Eu quero os jovens de pé. Ou melhor, eu quero os jovens aqui na frente. Eu tenho uma direção de Deus para vocês. De verdade. Eu tenho uma direção de Deus para vocês. Pode vir os jovens, pode vir. Oh meu Deus. Pode vir, se espalha aqui. Os jovens, se espalha aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Pode se espalhar aqui, ó. Pode vir para cá. Aqui. Olhe para mim. Olhe para mim. Com muita seriedade. Isso pode mudar o seu destino. Vocês foram, ou pelo menos a maioria, tem jovens aqui já casados. Vocês foram, e alguns de vocês estão sendo criados em uma casa, em uma família, assim como eu.
Essa família tem um padrão. Essa família tem um molde. Essa família, Gui, ela tem um padrão financeiro. Ela tem um padrão de excelência, de escassez. Ela tem um padrão, consciente ou inconsciente. Toda casa tem um padrão. É ou não é, Cleito? A formação daquela casa, a casa do Cleito hoje tem um padrão. A minha casa, a casa do Diego. E o padrão da casa do Cleito, de certa forma, é influenciado pelo padrão que ele teve na casa dele. Ainda que ele já mudou muito naquilo que Deus está fazendo. Eu quero que você, eu quero te chamar nessa noite. Eu quero orar por vocês e dizer uma coisa para vocês. Honre a casa que vocês saíram, mas vocês precisam romper com o padrão que vocês foram criados. Estão entendendo o que eu estou falando? Honre os seus pais, não me importa se eles são crentes ou não são, não interessa. Honre. Mas existe um padrão, existe uma linguagem, existe mazelas na minha casa. A minha filha foi criada dentro de um padrão. Ela tem um padrão meu e da mãe dela. Ela precisa entender. Honre os seus pais, mas não se prenda ao padrão deles. Porque senão nós vamos continuar sendo um eco dos nossos pais, quando na verdade Deus está dizendo para vocês: eu quero levar vocês mais longe. Eu quero que vocês entrem em lugares que os seus pais nunca vão entrar. Escute, eu já entrei e estou entrando em lugares que meus pais nunca entraram. Eu já fui mais longe do que os meus pais. Mas a minha filha, ela pode ir mais. O que é que Provérbios diz? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Se eu te falar que é fácil sair de um padrão, como é que você vai sair de um padrão que você foi criado nele? Para você ver algo, você precisa sair desse algo para que você possa enxergar. Como é que eu vou ver se eu fui criado aqui? Se é normal. Se é normal ver meu pai brigando, se é normal ver meu pai xingando, se é normal ver minha mãe gritando. Escute, se você não enxergar, você não vai sair desse ambiente. O novo nascimento acontece no espírito. A dimensão que nós vamos andar depende da nossa mentalidade. Dá para entender isso? O novo nascimento aconteceu no espírito. As realidades que vocês vão andar depende da mentalidade de vocês. Aonde você quer ir? O que você enxerga para o futuro? Ou você não enxerga nada? Ou você não tem visão nenhuma? O que que queima no seu coração, Larissa? O que que queima no seu coração? O que que arde no seu coração? Escute, isso daqui não é uma rebeldia contra os pais, é uma honra, porque quando eu olho para minha filha e vejo que ela vai mais longe, eu tenho orgulho disso. Quanto mais velho, mais difícil é sair do padrão. Vocês é a resposta. Vocês são a resposta para a próxima geração. Vocês podem ser a resposta para a política, para o judiciário, o legislativo. Vocês podem ser a resposta para a educação. Vocês podem ser a resposta para essa geração. Eu fui criado aqui e ali, não interessa onde você foi criado, é onde está a sua mentalidade hoje, é o que você está enxergando. Pastor, eu não tenho dinheiro. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você pensa. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá. Eu quero que vocês liberem palavras de crescimento para essa
Declare que eles vão romper, que eles vão crescer. Declare. Declare. Escute, solte o que for preciso soltar. Solte o que for preciso soltar. Nós precisamos de uma geração que vá além. Eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som, E qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som, Nós declaramos qual é o som. E qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som, E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Escute, é isso. Eu quero que aqueles que têm coração paterno, às vezes seu filho não está aqui à frente, mas você tem um coração paterno. Eu quero que você saia do seu lugar e venha colocar as mãos sobre eles e liberar eles. Libere sobre eles. Libere sobre eles. Libere sobre eles. Libere. Libere. Isso, libere. Vamos, libere. Diga, vocês vão mais longe. Vocês vão romper. Entrar e vem queimar tudo em mim. Libera os filhos. Pode Libera os filhos. Libera os filhos. Libera os filhos. A casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo. Libera seus filhos. Libera. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. E que ruja o leão, que a terra estremeça
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. E que ruja o leão diante da majestade. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode ir no... A chama não vai apagar, e nos tornamos responsáveis. Nos tornamos. E a chama não o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou, oh, queimou todos os outros amores, e o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, e fere meu coração com a ferida de fome por ti, e fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Você não
noção do que está acontecendo aqui hoje. E fere meu coração com a ferida de fome por ti. E fere meu coração com a ferida de sede. Me ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Que o Senhor venha, eu não vou descansar, não, não. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. Invencível, inigualável. Teu é o reino, teu é o rei. Acima de todo, a morte venceste, a morte venceste, a tumba vazia agora, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. Invencível, inigualável. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Sheila, sobe aqui. Sheila, sobe Poderoso aqui. esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome. Olhe para mim. Você que está orando por alguém, pode continuar orando. Pode continuar orando. Não pare não. Você não tem noção do que está acontecendo aqui hoje. Muito poderoso isso. Fique tranquilo. Ore em outras línguas, fique tranquilo. Nós já vamos fazer. Deixa a pessoa orar. Eu sei que já passou do horário. Deixa Deus fazer, por favor. Deixa Deus fazer, por favor. Nós estamos em dias de conferência, por favor. Olhe para mim. Eu
Eu quero quebrar um conceito aqui. Eu quero quebrar um conceito. Mas eu quero quebrar de forma bíblica. Qual que é o conceito que eu quero quebrar? Ninguém é cobertura de ninguém. O sangue de Jesus nos cobre. Ninguém é cobertura de ninguém. A ideia não é você ser cobertura. Eu gosto quando o apóstolo Luiz Hermínio diz: nós não fomos chamados para ser teto, nós fomos chamados para ser chão, para ser piso. Por quê? Porque se eu sou a cobertura do Cleito e da Sheila, eu limito eles. Você está entendendo? E você não pode ser limitador de ninguém. Nós não fomos chamados para ser limitador de ninguém. Então não seja limite. Seja impulsionador. É lindo como os homens morriam na Bíblia. Eles morriam profetizando sobre os seus filhos. Jacó morreu abençoando cada um dos filhos. Escute, a Bíblia diz: não removeis os marcos antigos. Marcos antigos fala de fundamento. O que a gente precisa entender é que fundamento não é movimentação. Os marcos precisam permanecer. A movimentação não. Vocês estão entendendo? O filho não precisa ser igual ao pai na movimentação. O filho não precisa fazer o que o pai faz. Isso é Babilônia. Deixa seu filho se tornar quem ele nasceu para ser. O nosso papel não é falar, determinar o que as pessoas vão fazer. O nosso papel é fundamentá-las. Às vezes nós temos uma movimentação diferente e falamos: ó, está errado. A movimentação? Não, a movimentação pode ser qualquer uma. O que a gente precisa corrigir, alinhar, é o fundamento. Ó, esse fundamento está errado. Você está ferindo isso. Às vezes, irmãos, a metodologia nos machuca. A gente vê os nossos filhos fazendo algo diferente e a gente acha que está errado. Não, deixa seus filhos serem o que eles foram criados para ser. Só preste atenção se eles estão no fundamento. Eu quero liberar sobre vocês. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, por favor, meu amor, vem cá, por favor. Se tem uma coisa que eu não tenho uma falsa humildade, de verdade, não é por mim, é que Deus me chamou para fazer grandes coisas. Eu não tenho, isso foi Ele que me falou, não é por causa de mim, é apesar de mim. Ele me chamou para isso. Eu quero dizer que vocês vão muito mais longe. Eu quero dizer, não tenha medo. Os fundamentos estão guardados no coração de vocês. Os anos de caminhada foi suficiente para fundamentar. Não tenha medo de se movimentar de forma diferente, de entrar em lugares diferentes. Nós não somos limitadores, nós não somos cobertura, nós queremos ser chão. Voe, cresça. Não tenha medo de tomar as decisões que nós tivemos. Não tenha medo de fazer o que nós fizemos. Não tenha medo de soltar o que nós não soltamos. Como pais que abençoam seus filhos, nós queremos liberar isso sobre vocês. Vocês vão além do território brasileiro. Vocês vão a outras nações. O ministério de vocês não é só sobre ovelhas, é sobre pastores. Vocês têm ministério apostólico. Vocês têm ministério apostólico. Não tenha só uma visão interna, amplie a visão, permita que ela seja externa. Comece a olhar para as nações. Comece a olhar para as nações. Talvez a minha visão naquela época, em todos esses anos, foi territorial.
Que a visão de vocês sejam global. Senhor, nós liberamos. Se o Senhor derramou sobre nós, nós podemos compartilhar com alguém. E nós compartilhamos sobre eles. Não se tornaram independentes, eles só foram emancipados. Eu ainda sou o pai deles, mas eles têm a sua própria casa e a sua própria família. De vez em quando eu venho aqui com ele, com a família dele, com os filhos dele. Ele vai lá em casa, mas eles foram emancipados. Nós veremos o filho dos nossos filhos. Depois que Jó passou tudo que passou, ele viu até a 3ª e a 4ª geração. Essa casa é uma casa paterna. Essa casa é uma casa paterna. Essa é uma casa paterna. Nós temos uma aliança. Nossa aliança não é estrutural, não é geográfica. A nossa aliança é no Espírito. Deus nos uniu. O diabo tentou destruir isso durante muitas vezes, mas nós temos uma palavra desde muitos anos. Eu nem viajava quando nós já recebemos uma palavra. Nós não temos uma aliança que aprisiona, nós temos uma aliança que abençoa e que libera. Eles são livres para viver o que eles quiserem viver. Nós não somos denominacionais, não é uma placa. Que Deus abençoe essa casa. Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe essa casa. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa noite. Essa noite é uma noite profética. Essa noite é uma noite diferente, Senhor. Eu não programei nada disso, eu não imaginei nada disso, mas tem algo aqui nessa noite rompendo, tem algo aqui acontecendo nessa noite. Nós te louvamos, nós damos glória, nós damos louvor a Ti. Hoje uma geração liberou outra geração, fortalezas, limitações foram quebradas.